Oi, boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. Vamos começar nosso encontro aqui online. Se vocês quiserem colocar suas dúvidas aqui, podem colocar. Eu tô tentando assim fazer ao vivo no Hangout e também na página do grupo da Síndrome do Pânico, tá? Se vocês quiserem entrar aqui e fazerem perguntas, estou aqui à disposição também, tá bom? Agora sim, eu vou tentar. Como é a primeira vez que eu tô fazendo os dois ao mesmo tempo, tá? Eu peço um pouquinho de paciência para ver se vai dar certo, né? Então, hoje, na verdade, o que seria importante a gente estar conversando? Porque tiveram várias dúvidas a respeito, as pessoas me enviaram, né, para a gente estar conversando. Às vezes, a pessoa que está, por exemplo, com a síndrome do pânico e de repente, assim, essa questão da medicação, né? Como a pessoa deve tomar esses remédios, o porquê deve tomar esses remédios e que de repente a pessoa que está tomando a medicação, se é realmente o remédio correto, né? Que às vezes as pessoas têm muita dúvida a esse respeito. E aí fica nessa ansiedade às vezes, né? Acho que assim, numa insegurança de repente estar tomando a medicação correta. Então, deixa eu até me apresentar também para vocês, né? Para quem não me conhece, meu nome é Rosana Laísa, eu sou psicóloga clínica e atuo há 34 anos. Então, vou falar um pouquinho também dessa minha experiência, né, com vocês e de repente, assim, o que vocês podem tirar de proveito, né, dessas dúvidas. Eu tô aqui para responder, para estar ajudando vocês no melhor possível em termos do tratamento que as pessoas estão fazendo, né? Pode ser dentro da síndrome do pânico, pode ser um transtorno de ansiedade, uma fobia, um transtorno de estresse pós-traumático. De repente também a pessoa pode estar numa depressão. Então, o que acontece na verdade essa questão da medicação, tá? E o que eu percebo também é que as pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande, né? Então, tá, mas o outro tá tomando outra medicação, será que a outra medicação é melhor que a minha, né? Então, o que é importante no processo de um tratamento? Independente, eu acho que assim, do transtorno que a pessoa tenha. Ou fobia, ou depressão, ou transtorno de ansiedade generalizada, ou estresse pós-traumático, ou depressão. Seria assim, no sentido da pessoa, em primeiro lugar, confiar no médico, que eu acho que isso que é o mais importante. Né? Da pessoa realmente ela ter essa condição de estar confiando e de estar perguntando, né? Que eu vejo às vezes, né, nesses anos todos de trabalho, que a pessoa fica com vergonha às vezes de perguntar para o médico, mas por que eu tenho que tomar essa medicação, tá? Por que eu tenho que tomar, de repente, um antidepressivo? Né? O antidepressivo, na verdade, ele vai estar equilibrando os neurotransmissores, tá? Porque, por exemplo, dentro do transtorno do pânico, o que ocorre em termos de sintomas? A pessoa começa a ter uma taquicardia, começa às vezes a tremer os braços, as pernas, começa, mesmo nesse frio muito grande que está hoje em dia, a pessoa começa a sentir muito calor, começa a transpirar muito. De repente a pessoa começa a ter uma falta de ar, uma dor aqui no peito, que a gente fala que seria uma angústia, né? E aí a pessoa, sei lá, tem aquela sensação que ela vai morrer, uma sensação de morte iminente que a gente fala, tá? E aí todos esses sintomas ocorrem, que a gente fala que seria a crise do pânico, a partir do momento que ocorre um desequilíbrio químico no nosso cérebro, tá? Então no cérebro esse desequilíbrio ocorre na serotonina, que é um neurotransmissor que na verdade ele equilibra o nosso humor. De repente assim, a pessoa está mais triste, então tá tendo todo um desequilíbrio também nessa área do cérebro,
tá? Uma pessoa que está entrando às vezes numa depressão, também ela vai ter esse desequilíbrio na serotonina. Ocorre também uma descarga muito grande da noradrenalina, da adrenalina, que são assim neurotransmissores importantíssimos quando a gente está enfrentando uma situação de perigo. Então qualquer ser humano e um animal, ele também ocorre esse processo químico no cérebro para que a pessoa ela enfrente essa situação, ou enfrente essa situação, ou ela foge dessa situação, tá? Só que dentro do transtorno do pânico, isso ocorre direto no cérebro. É como se a pessoa estivesse sempre preparada para alguma situação aterrorizante, alguma coisa muito ruim, né? Que a pessoa vai estar passando. Aí, por que o psiquiatra, na verdade, ele dá o antidepressivo? Porque ele vai estar equilibrando esses neurotransmissores. Por isso que é importante o antidepressivo. Porque o antidepressivo, hoje em dia, não é só para depressão. Porque muita gente fala, mas antidepressivo então só serve para depressão? Não. Serve para fobia, para o transtorno do pânico, tá? Para transtorno obsessivo compulsivo também. Para o transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada também. E também tem endocrinologistas que também estão utilizando essa medicação para a pessoa que está na tensão pré-menstrual. Aquela mulher, às vezes, que tem esse desequilíbrio muito grande hormonal e ela sente uma alteração emocional muito grande, tá? Então, aí, os endócrinos, né, os ginecologistas também, eles também estão utilizando antidepressivos para estar equilibrando também o controle emocional, tá? Então, aí, geralmente com antidepressivo, o que o psiquiatra ele vai dar para vocês? Um ansiolítico. Por que ansiolítico? Porque na hora que você tem a crise de pânico, é aquela coisa assim muito aterrorizante. Então, de repente, eu vou morrer, uma sensação de morte e eu não vou conseguir lidar com essa situação, né? Geralmente a pessoa que tem às vezes a crise, ela fica andando de um lado para o outro, ela não consegue ficar parada por muito tempo. Ou às vezes ela precisa ficar isolada, às vezes num quarto, ela não quer às vezes estar conversando com ninguém, ela precisa se acalmar. E às vezes a maneira que a pessoa, né, que às vezes, por exemplo, não está em tratamento ainda. Então ela é uma maneira que ela acha de repente se sentir mais tranquila. E aí por isso que o psiquiatra ele prescreve o ansiolítico. Porque o ansiolítico ele vai dar um relaxamento no corpo para que a pessoa realmente consiga depois fazer suas atividades. Geralmente, lógico, né? A pessoa que tem a crise vai ter crise às vezes nem 2 vezes. Tem gente que tem 2, 3, tem pacientes que às vezes tem 5, às vezes tem um dia inteiro. A pessoa acabou de ter uma crise, já fica preocupada quando é que vai ter a próxima crise, né? Então, assim, é uma tensão sempre muito grande que a pessoa tem. Então, a gente chama de repente, no final do dia, a pessoa está muito cansada, ela está muito estressada. Por quê? Porque ocorre uma ansiedade basal, que a gente chama. O que seria isso trocado? Né? Em miúdos, para a gente entender melhor, né? Para eu estar explicando para vocês, para que vocês entendam isso. Na ansiedade basal, a pessoa sente dores no corpo, dores musculares mesmo, tá? Porque geralmente quem tem transtorno do pânico não sente nada físico, né? A pessoa aparentemente ela está se sentindo normal. Mas no final do dia a pessoa ela sente uma dor muito grande no corpo, dor de cabeça, a pessoa fica numa irritabilidade muito grande, às vezes ruídos, sons, a pessoa ela não consegue ouvir, às vezes nem às vezes, por exemplo, uma televisão ligada muito alta, a pessoa não consegue ouvindo essa televisão, porque o pensamento dela está sempre muito acelerado, né? Então, o que acontece? Com o pensamento acelerado, então, quanto mais estímulos externos a pessoa vai tendo, mais ela vai tendo a dificuldade dela estar se sentindo mais relaxada, tá? Por isso que é importante a pessoa tomar também o ansiolítico, para dar esse relaxamento também no corpo, né? Às vezes, assim, o que eu percebo, né? Tem muita gente que faz, por exemplo, o tratamento. Então, vai lá no psiquiatra e vai começar a fazer uma terapia com um psicólogo.
Mas aí, por exemplo, uma outra pessoa chega e fala assim, ah, mas eu tô tomando outra medicação, né? De repente essa outra medicação tá me fazendo muito bem. Ok, tá fazendo muito bem por causa do organismo da outra pessoa. O que é importante a gente entender também sobre isso? O remédio, ele vai ser diferente para cada organismo, tá? Cada organismo vai assimilar a maneira química da medicação de uma forma, por exemplo, vamos colocar, sei lá, qualquer um antidepressivo, né? O que me vem assim na cabeça é, sei lá, uma fluoxetina, tá? De repente uma pessoa vai tomar uma fluoxetina. Para uma pessoa, vai dar super efeito, a pessoa vai se sentir bem, mais ou menos no prazo de 15 dias, ou às vezes até mais, às vezes no prazo de um mês, a pessoa ela vai começar a diminuir as crises, e esse seria realmente o objetivo do antidepressivo, tá? E ela vai se sentir muito bem. Vamos supor, no processo de um mês, a pessoa realmente já vai estar com as crises mais estabilizadas, né? E por que é importante fazer sempre os dois tratamentos em conjunto? Por quê? Ela precisa quimicamente estar equilibrada. E a terapia, ela vai estar trabalhando todas as questões emocionais, como lidar com essas situações, de repente assim, o porquê que ela teve o transtorno do pânico, né? A gente precisa, na verdade, chegar até a origem da doença, tá? E que geralmente começa na infância, desde que a pessoa é bebezinho, vai passando por todas as fases da vida, até determinado momento ela começar a ter as crises. Então, essa medicação vai ser super legal às vezes para uma pessoa. Para uma outra pessoa, não vai dar às vezes resultado nenhum. Aí você fala, mas espera um pouquinho, então quer dizer que esse remédio não é bom? Né? Ele não é, tipo, às vezes tem muita gente que procura, eu quero um remédio top de linha, né? Ou, eu vou buscar um psiquiatra que me dê essa medicação. Para uma outra pessoa, o organismo dela não vai, às vezes, assimilar quimicamente os efeitos da medicação. E aí, o que vai acontecer? Essa outra pessoa, ela vai falar assim, então, peraí, meu tratamento não tá dando resultado, então meu tratamento não é bom, tá? E aí vai buscar, às vezes, o mesmo psiquiatra que a outra pessoa tá fazendo. E, na verdade, não vai adiantar o tratamento para ela. Por isso que é importante ter essa abertura com o psiquiatra para estar conversando. Mas por que eu estou tomando essa medicação? Eu não estou me sentindo muito bem. Colocar, às vezes, os efeitos colaterais que a pessoa está sentindo, né? Para ela realmente começar a se sentir mais segura também com o tratamento. Por isso que, lógico, tem psiquiatras que são abertos para isso. Tem outros que não, tá? Boa noite, Micheline, né? Souza, deixa eu ver assim, Eduarda, boa noite, sejam bem-vindas. Alguma dica para fazer durante a crise? Sim. Como é que você pode fazer? Não sei se você está fazendo tratamento, Micheline? Você pode responder. Então, se você estiver fazendo tratamento, né, psiquiátrico e com a terapia, no caso, acho que não sei se tá passando, tá. Boa noite, Tuaníssimas, tudo bem? Sejam bem-vindas, podem colocar suas dúvidas. Então, no caso, por exemplo, na crise do pânico, né? Então, o que é importante a pessoa tá fazendo, tá? Naquele momento, a pessoa tá em todo o desequilíbrio químico do cérebro. O que ela precisa fazer? Em primeiro lugar, respiração. Respiração diafragmática. Inspira pelo nariz, conta. Eu sei que é difícil no momento da crise, tá? Mas extremamente importante a oxigenação. Inspira pelo nariz, conta até 4. Começa a inspirar pelo abdômen, tá? Expira pela boca, conta mentalmente até 4, bem devagar. Vai fazendo essa respiração várias vezes de uma forma pausada, porque se você respirar de uma forma muito rápida, vai dar uma hiperoxigenação no cérebro, tá? Então é importante fazer essa respiração sempre muito lenta e bem devagar,
sabe? Tentar, assim, desfocar das sensações do corpo, dos sintomas do corpo, né? Ou então, assim, pegar, assim, alguma coisa, ou às vezes um livro, né? Ou colocar uma música bem relaxante de fundo para você começar a desfocar, porque nesse momento você está focado nos sintomas do seu corpo, no batimento cardíaco, na sua pressão, né? Você vai estar lá medindo a pressão, e isso, quanto mais você ficar focada nas sensações do corpo, mais você vai ficar tensa e mais você vai se sentir pior, tá? Então, a oxigenação diafragmática é extremamente importante. Desfocar a sua atenção em alguma coisa que realmente você sinta prazer, tá? Ou de repente, sei lá, sair de casa, vai dar uma volta numa praça que tem às vezes, né, perto da tua casa, ou fazer alguma coisa assim que te tire daquela situação de tensão, tá? Eduarda, boa noite, tudo bem? Você está perguntando, é normal o psiquiatra não dar diagnóstico, só passar o medicamento? Então, gente, isso é uma coisa que geralmente acontece. O que é importante vocês estarem fazendo ali no psiquiatra? Em primeiro lugar, vocês precisam saber o que vocês têm, né? Sem um diagnóstico, a gente não pode fazer nada. Por exemplo, eu quando atendo meus pacientes, a primeira coisa que eu faço, primeiro é um diagnóstico. Como é que eu vou fazer uma terapia com uma pessoa se também eu não sei o que ela tem, né? Como é que de repente, então eu vou falar da minha vida, né? E eu não sei por que às vezes eu tô aqui, por que eu tô fazendo a terapia, né? Lógico, ninguém gosta de um psicólogo, ninguém gosta de um psiquiatra, né? Geralmente a pessoa vai fazer esse tratamento porque realmente ela tá precisando, e que na verdade a gente deveria fazer, de repente, sei lá, terapia desde pequenininha, porque aí ninguém teria transtorno do pânico, ninguém teria fobia, né? Ninguém teria depressão, porque seria um trabalho preventivo. Então, primeiro lugar, chega para o psiquiatra e fala assim, eu quero saber o que eu tenho. Por que eu estou tomando essa medicação? Tá? Não aceite a receita simplesmente porque o psiquiatra ele quis te dar essa receita e falar assim, não, você precisa tomar essa medicação, pronto, acabou. Não, vocês precisam questionar. Né? Acho que assim, por mais vergonha às vezes, né? Tem gente que tem vergonha, né, de perguntar para o psiquiatra, né? Mas você está ali realmente para ser ajudada. Não só simplesmente para você pegar uma receita e você começar a tomar medicação. Porque, em primeiro lugar, você não vai se sentir nem à vontade para você estar fazendo o tratamento. Porque você não sabe por que você está tomando aquela medicação, não é? Então, converse sempre com o psiquiatra, sabe? Fale bastante com ele. Não importa se é um médico de convênio, não importa se é médico do SUS, que às vezes é pior ainda, né? Porque o que eu vejo às vezes de muita reclamação é que, tipo assim, a pessoa tá falando, o psiquiatra tá lá, tá só escrevendo e não tá nem olhando para a pessoa, né? Como é que ele vai estar fazendo o diagnóstico se o psiquiatra nem olha, né, para o paciente? Então tem muita reclamação a esse respeito. Infelizmente, eu acho assim que tem muitos psiquiatras que não estão preparados também, sinceramente, né? Nesses 34 anos eu posso contar, sei lá, alguns psiquiatras que realmente, sabe, são psiquiatras que têm uma consciência, um psiquiatra que realmente ele visa o paciente de uma maneira ampla, né? E que queira conversar também com o psicólogo, né? Porque isso também é importante no tratamento, né? O psicólogo também está aberto para estar conversando com o psiquiatra, porque assim, casando as duas informações, o paciente realmente vai ter muito mais condição de ter uma melhora nesse tratamento. Boa noite, Zé, tudo bem? Tuami, boa noite. Então, eu fui diagnosticada há 2 anos e parei de trabalhar. Acabei de me formar e tenho medo de voltar a trabalhar. Na verdade, eu não sei se você faz tratamento. Tá, você foi diagnosticada há 2 anos, mas eu não sei se você faz o tratamento psiquiátrico junto com a terapia, tá? O que acontece, Tuami? Assim, você precisa estar conversando com a sua psicóloga, né? O seu psicólogo, não sei se, né, com quem você está fazendo, para ser trabalhado o medo de ter medo. Isso é muito comum de acontecer, né? Porque é o medo de ter medo. É o medo de voltar a ter as crises novamente, às vezes no trabalho. Eu não sei se você sentia a crise no trabalho também, tá?
E aí conversar também com a psicóloga, no sentido de ela te dar realmente a força necessária, trabalhar em conjunto com você, para você sentir segurança, para você retomar novamente o seu trabalho. Né? Boa noite, Gisele, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Sueli, tudo bom? Eu tô aqui à disposição, podem fazer perguntas, tá, gente? Então, assim, no caso desse medo, tá? Quando a pessoa tá nesse processo do tratamento, o que acontece? A pessoa fica com muito medo de voltar até a vida normal que tinha antigamente. Mas o que a gente tem que pensar, gente? A gente não pode ter a vida normal que a gente tinha antigamente. Se de repente vocês tiveram o transtorno do pânico, é porque alguma coisa lá atrás na vida de vocês não estava legal. Por isso que de repente no teu cérebro, né, começou todo a ter esse desequilíbrio e aí vocês começaram a ter o transtorno do pânico. Concordam? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um trabalho na terapia junto com o psicólogo e também junto com o psiquiatra para ter um entendimento. Por que eu tive o transtorno do pânico? Em qual momento da minha vida que aconteceu todo esse transtorno que de repente eu comecei a ver a vida de uma outra forma? Que eu comecei de repente a sentir medo naquele momento. O medo realmente faz parte, só que no transtorno do pânico, o medo ele limita a pessoa. A pessoa fica insegura, né? É como se, de repente, assim, a pessoa sentisse um bebezinho, né? Que precisasse, sei lá, da ajuda das outras pessoas. Só que vocês têm que realmente entender uma coisa. Vocês precisam, nesse momento, entender que é um processo só que vocês estão passando, entendeu? Que isso realmente vai ter a cura. Que isso é uma coisa muito questionável. Muita gente fala, não tem cura, eu tomo remédio, sei lá, há quantos anos, não sei o que, não sei o que lá, né? E de repente, sei lá, vou morrer com isso, não tem jeito. Gente, tem cura o transtorno do pânico. Isso que vocês precisam entender. E aí, isso que vocês precisam estar conversando com seus profissionais que vocês estão fazendo os tratamentos, com o psiquiatra, com o psicólogo, ter essa abertura para vocês estarem conversando e buscar esse processo de cura, tá? Boa noite, Sueli, tudo bem? Adquiri a síndrome do pânico devido às dores fortes que sinto, sofro de fibromialgia e as dores são constantes, eu entendo. No caso da fibromialgia, sempre fui uma pessoa dinâmica e hoje tenho muitas limitações. A questão da fibromialgia, você precisa também fazer um tratamento também paralelo, né? Porque, lógico, limita muito em função das dores físicas, né? Que você sente, né, Sueli? Eu sei que é muito difícil, mas tem tratamento, sim. Você tem que buscar essa ajuda para você se fortalecer e você retomar suas atividades com mais segurança. Não como eu falei para vocês, não como era antigamente, tá? Mas de uma maneira diferente, de uma maneira que vocês vão enxergar o mundo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais segura e sentir felicidade, né? Que eu vejo às vezes a pessoa que está nesse processo, né? De às vezes uma fase ruim dentro do tratamento, a pessoa não vê às vezes uma luz no fim do túnel, a pessoa não entende que de repente pode ter outras possibilidades para ela se sentir mais feliz na vida. A vida tá aí, gente, a gente precisa buscar essa felicidade, né? Essa energia interna, né? Que cada pessoa tem. Sabe, de ir atrás dos seus objetivos, de se sentir fortalecida cada vez mais, sabe, de realmente se encontrar, né, que eu acho que assim, a pessoa tem que realmente, em primeiro lugar, aceitar do jeito que ela é, né, que eu vejo às vezes, a pessoa que tem o transtorno do pânico, tem algumas características que ela precisa realmente estar mudando, como? A pessoa se cobra muito, né? Boa noite, Gisele, tudo bom? Eu, depois de uma gestação complicada, nunca mais fui a mesma. Não saio mais de casa sozinha. Tenho medo de tudo. Eu não sei se você está fazendo, Gisele, tratamento.
Se você puder me responder, se você está fazendo um tratamento com psiquiatra e com psicólogo também, a terapia. Então, nessa gestação complicada, né, o que que acontece? Geralmente, na gestação, quem tem transtorno do pânico não tem quase crises. Por causa do quê? Por causa dos hormônios, né? Então, vamos assim, nessa fase, às vezes, da gravidez, a mulher se sente com menos crises de pânico, né? Eu não sei como é que foi o seu caso específico, né? Essa questão de você não sair mais de casa. O que que é importante, Gisele? Você ir fazer um trabalho, fazer uma terapia para você se sentir segura, né? Para você começar a sair de casa aos poucos, né? De repente, assim, tem várias linhas, né, que a gente fala dentro da psicologia, né? Que são várias técnicas que a gente utiliza dentro da psicologia. De repente, buscar uma linha específica para você, uma técnica, às vezes, específica para você, que, de repente, você se sinta cada vez mais segura, né? E, aos poucos, você vai enfrentando essas situações que você sente medo de você estar saindo de casa. Para que um dia, realmente, você comece a sair de casa de uma forma mais tranquila e mais segura também. Mas não se cobrando muito, não se exigindo muito. Por isso que é importante sempre a ajuda do profissional para que a pessoa sinta essa segurança para ela estar buscando ajuda, né? Agora, boa noite, Marcos, tudo bem? A síndrome do pânico tem cura? Sim, eu estava falando agora há pouco para vocês. Gente, síndrome do pânico tem cura sim, tá? Nesses 34 anos aí de trabalho, eu já vi várias pessoas se curarem, né? Já vi várias pessoas realmente que passaram por situações extremamente difíceis, não saía de casa, viu? Estava conversando agora há pouco, não conseguia sair de casa, tinha medo de ter medo, aí eu vou ter crise na rua, então não vou sair, não conseguia trabalhar, estava afastada do trabalho. Mas o processo da terapia é importante também, junto com o tratamento do psiquiatra, tá, gente? Sempre tem que ter os dois em conjunto. É importante os dois, por quê? Marcos, você está me perguntando, mas eu posso voltar a ser quem eu era? Então, Marcos, o que eu estava falando, você nunca vai voltar a ser o que você era, você vai voltar melhor ainda do que você era. Porque se você teve o transtorno do pânico, é porque alguma coisa lá atrás na sua vida, Marcos, não estava legal, entendeu? Por isso que você desenvolveu o transtorno do pânico, tá? Então, por isso que é importante na terapia você modificar um monte de questões, né? Que eu estava até conversando com vocês sobre isso, para vocês entrarem no processo da cura, tá? Boa noite, Lelê. Eu estou o quê? Sobrando muito com isso, mas durante a noite, depois que descobri uma arritmia cardíaca. Boa noite, Lelê. Não sei o que fazer. Tá, então essa arritmia cardíaca, você precisa ver também o que que é, né? Porque uma coisa que eu vou falar pra vocês. Tem muita gente, às vezes a gente fala assim, que tem arritmia cardíaca, mas isso é extremamente normal, gente. Sabe? Às vezes tem muitas pessoas que falam, mas então eu posso infartar, eu posso, né, ter algum problema cardíaco. E de repente tem muitas pessoas que têm essa arritmia cardíaca e às vezes não sabem. Então a gente chama às vezes de prolapso da válvula mitral, né? Geralmente assim, existe uma porcentagem muito grande, né? Às vezes da pessoa que tem ou transtorno do pânico, ou transtorno de ansiedade generalizada, aquela pessoa que está sempre, sabe, ligada na tomada, né? Tá sempre assim, né? Uma rotação muito, muito intensa, tá? E aí a pessoa acha que vai morrer do coração. E uma coisa que eu vou falar pra vocês, gente, não existe nenhum caso, tá? Mundial de nenhuma pessoa que morreu de infarto, alguma coisa relacionada com problemas no coração. Entendeu? Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. Vocês não vão morrer, tá? Lógico, a sensação é de morte, a sensação é do infarto naquele momento mesmo. Dá dormência nos braços, às vezes na boca. Já tive paciente que já na face também, né, com dormência.
Mas isso é em função do desequilíbrio químico também no cérebro, entendeu? Por isso que é importante vocês fazerem o tratamento sempre em conjunto, médico junto com o psiquiatra. Fala, Tuami. Boa noite. Quando percebo que a crise está chegando, prefiro deixar que venha, ao invés de tentar me controlar. Tem muita gente que às vezes faz isso, sabe? Aquela coisa assim, tem gente que chega e fala assim, né? Chega pra mim e fala, que vem a crise, sabe? E que realmente, na hora que a pessoa fala que vem a crise, realmente você percebe que aquilo vai passar, né? Não é um bicho de 7 cabeças, que às vezes a gente vai criando no nosso cérebro, que a gente não tem um poder da gente se sentir equilibrada, que a gente não tem um poder da gente realmente fazer com que a gente consiga lidar com a crise, né? E que aquilo vai passar. Todos nós, qualquer ser humano, tem um poder muito grande mental. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desenvolver esse poder da mente, tá? Que vocês realmente vão conseguir e que todas as pessoas vão conseguir passar por essa fase ruim que vocês às vezes estão passando, né? Por exemplo, que nem a Neuza coloca vários vídeos, né, no grupo, dizendo que logo no início também era difícil, tá? Mas hoje em dia é uma pessoa super normal, tá curada, sem sintomas, sem nada. Boa noite, Érica, tudo bom? É normal passar mal todo dia? Érica, infelizmente, né? Eu não sei se você tá fazendo tratamento, né, com psiquiatra e com psicólogo, mas infelizmente tem pessoas que passam mal o dia inteiro. Dependendo do nível de ansiedade que você tá, o teu pensamento fica muito acelerado, tá? Você não consegue focar a tua concentração, às vezes, numa determinada situação ou às vezes no trabalho. E aí o que vai acontecendo? Você vai tendo um desequilíbrio químico, que seria da serotonina, noradrenalina, adrenalina, né, no seu corpo. Então você fica sempre ali, tensa, né? A musculatura fica rígida, tá? Aí o que vai acontecendo? A respiração começa a ficar ofegante, né? Tem pouca oxigenação no cérebro. Lógico, você vai passar mal o dia inteiro. Por isso que é importante, né, no início que eu estava falando para vocês, fazer em primeiro lugar a respiração diafragmática. Às vezes até fazer no sentido de uma prevenção, entendeu? Para você não chegar a ter uma crise. Boa noite, Áurea, tudo bem? Eu também, graças a Deus, não tenho sintomas. Puxa, que bom, Áurea. Fico feliz. Tá vendo, gente? Então não é eu, Rosana, psicóloga, que eu tô falando isso para vocês, né? E de repente tem muita gente aí do grupo, né, que já está no processo, às vezes, de cura, e é importante também vocês estarem falando, entendeu? De vocês estarem passando isso. A Érica, você falou que não faz tratamento nenhum. Então, Érica, por isso que é legal, ó. Quando a pessoa, às vezes, começa a ter os sintomas, é importante, quanto mais cedo você for procurar ajuda, fazer o tratamento com psicólogo, que seria a terapia, e com psiquiatra, você tomar a medicação. Porque você se cura mais rápido, entendeu? A Áurea, você me falou que demora alguns anos. Depende, Áurea, depende muito de cada pessoa, depende do tratamento, se a pessoa vai até o fim, tá? Isso que é importante. Boa noite, Lu, tudo bem? Você sente muita falta de ar. Lu, o que acontece? Quando você tá tensa, você tá ali, ó, tá? Aquele bloco de cimento que a gente fica, tá? A respiração começa a ficar ofegante. Entendeu? Quanto mais tensa a gente ficar, mais falta de ar a gente vai sentir. O que a gente precisa aprender é soltar o corpo. A gente precisa aprender é relaxar. O que a gente precisa aprender é sentir mais prazer na vida. Isso é uma coisa que às vezes eu percebo muito. As pessoas não sentem muito prazer nas coisas, sabe? O prazer na vida. Às vezes o prazer em pequenas coisas, não é fazer viagens ou fazer grandes coisas. Mas no dia a dia mesmo, você buscar o prazer, entendeu? De você ter acordado, de você tá vivendo aquele dia com a sua família ou no trabalho. É importante a gente estar buscando essas coisas. A Áurea... Não, eu disse que demora alguns anos para curar a vida. Não, depende, viu, Áurea?
Depende muito, assim, do grau que você estava também do transtorno do pânico, isso é importante, tá? No grau leve, a pessoa se cura mais rápido, no grau moderado, a pessoa demora menos tempo pra... Vamos supor, é difícil a gente colocar em termos de anos, né? Depende muito do processo que a pessoa tá aberta para ela também se modificar, você entendeu? Boa noite, Tainara. Durante a TPM, as crises de pânico podem vir com mais frequência? Sim, boa noite, Gisele. Eu também sinto mais crise na TPM. Então, o que acontece na TPM, gente? No processo da TPM, existe o quê? Um desequilíbrio também hormonal, né? Que é pior ainda para a mulher. Então, nesse período, vocês vão ter mais crises de pânico. Então, o que é importante a gente estar fazendo? Quem está fazendo tratamento com um psicólogo, vocês trabalharem com eles o seguinte, para vocês fazerem um trabalho preventivo, entendeu? Nesse período, sei lá, uma semana antes da menstruação ou às vezes uma semana depois. Tem gente que tem TPM às vezes três semanas, né? Tem mulheres que, né, demora muito tempo a TPM, não são só alguns dias. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Medo de tudo, qualquer dor de cabeça, pensar o pior é o sintoma do pânico? Não, nem tudo é pânico, né? Eu acho que assim, de repente a gente precisa saber diferenciar. Por que eu tô tendo essa dor de cabeça, né? Porque às vezes eu tô tendo uma dor muscular, de repente às vezes eu tô mal posicionada na cadeira. Ou às vezes eu tô assim, toda torta. De repente eu vou começar a sentir uma tensão muscular, que às vezes é normal para qualquer pessoa. Mas geralmente quem tem transtorno do pânico acha que, então tá, então isso daí deve ser alguma coisa mais grave também, isso em termos de doença, ou de repente tem a ver com o transtorno do pânico, né? Ou algum sintoma diferente do pânico. Não, não é, tá? Às vezes uma dor de cabeça, às vezes que a pessoa tenha, de repente ela tá tendo uma dor de cabeça independente do transtorno do pânico, tá? A gente precisa sempre dar uma separada em todos esses sintomas, isso que é importante a gente estar fazendo. Boa noite, Eduarda, tudo bem? Geralmente tenho crises fortes na escola e os professores às vezes ficam preocupados e me levam para o hospital. Então, Eduarda, assim, o que você tem que fazer? Tá? Eu não sei se você faz tratamento também, né, como psiquiatra e como psicólogo, né, fazendo terapia, mas tenta fazer um trabalho preventivo, entendeu, Eduarda? Para você se sentir mais segura, às vezes até para você estar indo para a escola. Eu não sei também até que ponto, de repente, alguma coisa na escola está gerando alguma tensão também para você, né? Então, acho que é importante você estar observando essas coisas, né? E, de repente, assim, saber lidar com essa tensão que está acontecendo às vezes na escola, que de repente você está tendo essas crises também na escola, entendeu? Gisele, toda vez que acontece algo que me faz lembrar de minha gestação, me dá crise de pânico. Até uma música que eu escuto. Então, o que acontece, gente? O nosso cérebro é um computador, né? Só que assim, deveria ser perfeito, mas infelizmente não é, né? Então a gente assim, desde pequenininha, né, a gente vai, vamos assim, criando mecanismos de defesa, né? Na infância, na adolescência, tá? E na fase adulta, esses mecanismos de defesa vão ficando cada vez, né, mais fortes. O que são esses mecanismos de defesa que a gente fala? A gente vai criando várias neuroses, né? Então, o transtorno no pânico está dentro do quê? Da neurose. Depressão está dentro da neurose. Fobia, dentro da neurose. Transtorno obsessivo compulsivo, também é classificado dentro da neurose. Transtorno de estresse pós-traumático, também é classificado dentro da neurose, tá? Então, o que são essas neuroses? São coisas que vão acontecendo ao nosso redor, na nossa vida, que a gente não consegue lidar com essas situações. Só que, ao invés da gente lidar de uma maneira equilibrada, né, ou de colocar isso para fora, a gente engole. Engolindo, a gente fala, né, dentro da psicologia, que seria somatizar no meu corpo. Então, eu começo a somatizar, às vezes, no estômago,
eu começo a somatizar às vezes no intestino, eu começo a somatizar às vezes na respiração, né? Minha respiração sempre fica mais ofegante, né? As mãos ficam geladas, os pés gelados em função da ansiedade, né? Então, tudo começa o quê? No pensamento. Primeiro eu penso, depois eu sinto. Então, a partir do momento, Vanessa, que você pensa, né, na situação estressante que você passou na gravidez, aí você se sente mal. Porque aí você se sente mal fisicamente também. Porque foi uma situação, eu não sei, né, direito assim no teu caso, você tá me falando assim, mais ou menos, né, por cima. Mas deve ter sido uma situação estressante que você passou e que de repente você vai estar se sentindo mal toda vez que a gente, né, que você pensa nisso. Ou às vezes música, né? Então, por exemplo, se a gente passou por uma situação legal, com uma certa música, sei lá, no nosso passado, quando a gente escuta novamente a música, você não fica feliz? Por quê? Porque você lembrou, na verdade, emocionalmente, que a gente fala numa emoção regredida, né? Do que aconteceu lá atrás no passado. Agora, quando a gente às vezes passa por uma situação ruim na vida, estressante, de repente tinha uma determinada música, ou às vezes até um cheiro, né? Às vezes um perfume, ou às vezes uma comida. Toda vez que você sentir, às vezes, esse cheiro específico, ou às vezes essa música, você vai ficar mal. Porque aí você vai entrar numa emoção regredida do que aconteceu lá atrás, entendeu? No seu passado, né? Então, isso que a gente precisa, entender tudo o que acontece no nosso cérebro. Por isso que é importante a terapia, gente, para a gente trabalhar tudo isso, né? O autoconhecimento é extremamente importante. Boa noite, Lígia, tudo bem? Há um ano venho tendo crises do nada. Começo a sentir coração disparado, suor frio, tremor. Então, Lígia, não sei também se você está fazendo tratamento com psiquiatra, né? E com psicólogo também, que seria, no caso, a terapia. É importante você verificar o seu diagnóstico. Vanessa, obrigado, Áurea. Tento não focar muito nisso, mas tenho me sentido muito frustrada. Mas, ó, Vanessa, uma coisa que eu vou te falar. Não se sinta frustrada, não. Sabe? Vai atrás, né? Você coloca uma coisa na sua cabeça, você vai se curar. Né? Em primeiro lugar, isso que eu estava, né, colocando agora anteriormente. Em primeiro lugar, vamos buscar o diagnóstico. Buscando o diagnóstico, a partir desse momento, vocês começam a fazer um tratamento. Mas, gente, uma coisa que é importante é começar e ir até o fim. Né? Porque às vezes o que eu percebo nesses 34 anos aí de profissão, que tem gente que começa e para, começa e para, começa e para. Então é difícil, né? Porque você vai falar para um psicólogo tudo o que aconteceu na sua vida, para. Aí começa uma outra terapia, vai começar a falar tudo o que aconteceu na sua vida, para. Então não dá o tempo necessário para que seja trabalhado e para que você consiga também mudar, você entendeu? Para você conseguir se encontrar. Boa noite, Tainara, tudo bom? A meditação ajuda a controlar a ansiedade, a crise do pânico? Sim, ajuda muito, tá? O que eu ensino também muito para as pessoas é um condicionamento mental, que chama-se treinamento autógeno, que é um condicionamento alemão, onde a pessoa vai ter total equilíbrio sobre o corpo. Ela vai equilibrar os neurotransmissores com esse condicionamento, consegue controlar batimento cardíaco, a pressão arterial, então você tem um controle de uma maneira saudável sobre o seu corpo. Então é um desenvolvimento da mente, né? Que a meditação também é importante. Oi, Neuza, tudo bom? Então, a meditação também é muito importante, porque também você vai entrar no estado de consciência alterado. A yoga também é importante, porque você também vai entrar no estado de consciência alterado. E esse treinamento autógeno, que é um condicionamento mental, que também você entra no estado de consciência alterado. É aonde você vai sair daquele processo do pânico, né? Que de repente você fica com medo de ter medo, então você começa a se sentir enfraquecida, às vezes insegura, né? Que bom te ver, eu também, Neuza, tava com saudades de você. Já que assim, muita gente não veio na palestra, né, que eu dei agora em junho, às vezes assim, online fica mais fácil, né, gente? A gente tá conversando, tirando dúvidas, né? Eu tô fazendo no seu grupo,
né, ao vivo e tô fazendo no Hangout também, tá? Para quem quiser entrar no Hangout também, eu tô aqui, tá? Aí vocês podem colocar as dúvidas aqui também, né? Mas é importante, gente, assim, cura existe. Então, procure em primeiro lugar diagnóstico, tá? Depois do diagnóstico, confie nos seus médicos, confie no psiquiatra. Se ele deu essa medicação, ele também estudou para isso. Ele sabe o que ele está fazendo, né? Ai, que legal, Áurea. Também tô gostando muito de bater um papo com vocês, viu? Muito obrigada, Neuza. Sempre que você precisar, né, eu posso estar aqui, eu posso tirar as dúvidas, porque dúvidas, né, muita gente tem, né? E essa questão, estão falando essa questão dos sintomas do corpo, a pessoa às vezes pode sentir o quê? Ah, vai ter uma doença mais grave. O que seria uma doença mais grave? A primeira coisa que vem na cabeça, eu vou ter um câncer, né? Ou então, de repente, sei lá, o médico não falou a verdade, então não deve ser transtorno do pânico, alguma coisa mais séria. Gente, isso mentalmente, a gente vai criando um monte de fantasias no nosso cérebro, que isso vai nos prejudicando. Quanto mais esses pensamentos ruins vão acontecendo no meu cérebro, mais tensa eu vou ficando, entendeu? E mais sintomas eu vou sentindo também. Boa noite, Juliana, tudo bom? Prolapso da válvula mitral tem a ver com síndrome do pânico? Não, assim, tinham me falado anteriormente que descobriu que tinha uma arritmia cardíaca, né? De repente, eu acho que assim, isso, às vezes a maioria da população sente, independente do pânico, tá? Vamos tirar o pânico, né, de lado. De repente eu posso até ter também, eu não sei, né? Então o que acontece? Às vezes dá uma acelerada no batimento cardíaco, tá? E às vezes, em função também da ansiedade, o que vai acontecendo? A oxigenação, ela vai ficando deficiente. Então, dá aquela coisa a pessoa precisa respirar fundo, né? Para puxar, às vezes, o ar, porque é uma respiração rápida e curta, em função da ansiedade, tá? De repente, às vezes, por exemplo, questão do estômago também. O suco gástrico vai ficando mais ácido, então a pessoa vai tendo azia, dor de estômago, né? O intestino, às vezes prende ou às vezes solta, que geralmente, às vezes, a pessoa tem o quê? Síndrome do colo irritável. Então, aquela pessoa que vai várias vezes no banheiro, começa a ter disenteria, toda vez que ela vai pensar que, de repente, ela vai enfrentar uma situação estressante, ela precisa ir no banheiro várias vezes, tá? Eu já tive vários pacientes assim, que, de repente, assim, não se sentiam seguros, de repente, de ir em um determinado local e, às vezes, não tem um banheiro fácil de estar indo, né? Então, tudo isso é importante a gente pensar o seguinte: tem cura? Tem. Tem tratamento? Tem. Mas assim, não tenha medo de ir atrás disso, tá? O problema do coração, né? Então, isso que eu estava falando até anteriormente, não existe nenhum caso mundial de uma pessoa com transtorno do pânico morrer de infarto, gente. Pode ficar tranquilo. Não existe isso, tá? Boa noite, Bernardo, tudo bem? Tem uma amiga minha que tá com um negócio de ter uma gravidez psicológica. Ela fez exames de sangue e ela tá sentindo que ela tá com gravidez, é isso? Mas na verdade ela não está grávida, Bernardo, é isso que eu entendi? Na verdade tem. Às vezes assim, a pessoa tem tanto desejo, né? É isso que eu falo pra vocês. Primeiro é aqui, ó. Primeiro vai no nosso pensamento, depois a gente começa a ter o quê? A gente começa a sentir, né? Às vezes a pessoa tem tanto desejo que de repente começa a ter os sintomas da gravidez mesmo. E, na verdade não está grávida, entendeu? Boa noite, Juliana. Muito obrigada pela resposta também. Ai, que legal. Que bom que você gostou, né? Porque, assim, dúvidas, a gente tem um monte de dúvidas, né? Então, isso que eu tava falando pra vocês. Gente, não adianta falar de medicação, não adianta de falar, a minha fluoxetina é melhor do que a sua sertralina, o meu frontal é melhor do que, sei lá, né, o outro ansiolítico que você tá tomando. Não adianta, gente. Cada organismo tem uma reação diferente de acordo com a química da medicação. Tá? Não existe um remédio top de linha. Não existe isso. Então, o que a gente tem que realmente entender? Que o antidepressivo tá aí
pra gente tomar, pra gente sentir o quê? Com os neurotransmissores equilibrados. A terapia tá aí pra quê? Pra eu começar a entender o porquê que eu tive o pânico, né? De repente, às vezes a pessoa não tem só o pânico. Eu já tive vários pacientes com transtorno obsessivo compulsivo junto, depressão, tá? Que vai, vamos assim, é aquilo que eu tava explicando pra vocês, né? Das nossas neuroses, que vai, às vezes, somando, entendeu? Dentro do transtorno do pânico. Não é, às vezes, só especificamente o transtorno do pânico que a pessoa tem. Né? E aí ela trabalhar também todos esses, né, como, lógico, no processo da terapia, mas ter um entendimento de todas essas doenças que são acopladas para ela se sentir cada vez mais livre de tudo isso e mais equilibrada, tá? Boa noite, Patrícia, tudo bom? Tomei Êxodos, quase 2 anos por causa da síndrome do pânico. Parei o remédio aos poucos, mas tô tendo o quê? É que você não colocou o restante. Mas você tá tendo o quê? Crise de pânico? Se você retirou a medicação com orientação do médico, ok, Patrícia, tá? Agora, se você retirou a medicação por conta... Gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês, não façam isso. Ah, tá. Você tá tendo abstinência, mas aí que tá, você tá retirando com orientação do médico, Patrícia? Com a orientação do médico, você não deveria estar se sentindo com abstinência, tá? O organismo, ele precisa aos poucos, né, ser retirado a medicação para você se sentir bem. Se você retira de uma forma abrupta, sei lá, hoje eu vou parar de tomar medicação que eu tô bem, né? Oi, Bernardo, eu já sou diagnosticado com F41.2. Nossa, ó, tá vendo? Você entende bem, né? Ansiedade depressiva. Tenho umas crises loucas. Tirar a medicação por Patrícia, tonteira. Nanana. Peraí, gente. Peraí. Deixa eu ler aos pouquinhos. Áurea, não pode. Tirei sem orientação do médico, os sintomas vieram piores. Isso, Áurea. Então, assim, por quê? Esses remédios são fortes, gente, tá? Por isso que é um médico que ele vai, ele estudou, né? Todos esses anos, né? Mais de 6 anos o médico estuda, para ele entender que o organismo, ele precisa aos poucos de vocês retirarem a medicação. Porque aí você não sente nenhuma abstinência, você não sente mal-estar físico, tá? Na retirada da medicação. Então, é o médico que vai decidir se você precisa retirar a medicação, se você está no momento de você retirar. Por isso que é importante também a terapia, porque o psicólogo ele tem que também estar sabendo que você está retirando a medicação. Porque aí ele vai trabalhar de uma forma que você se sinta mais segura nessa retirada da medicação e aí você não vai sentir os sintomas da abstinência, entendeu? Se você tira de uma forma muito rápida, aí o que acontece? Você às vezes vai ter crises piores, entendeu? Ou depois lá na frente você vai voltar tudo de novo. Por que volta tudo de novo? E isso que vocês precisam também estar entendendo, gente. Bernardo, eu tentei me matar pelo fato de ter tirado essa retirada brusca. Entendo um pouco, já são um tempinho. Bernardo, realmente, né? A gente não pode, medicação é coisa séria, né? Por isso que a gente não pode ficar trocando, viu, gente? Eu já tive um monte de pacientes, nesses 34 anos aí de profissão, né? O que acontece? Um chega e fala que nem, por exemplo, uma coisa que não sei se todos aqui sabem, eu tenho uma ONG que chama Associação Nacional da Síndrome do Pânico, onde nós fazemos grupos de autoajuda, tá? Com pessoas que têm a síndrome do pânico, grupos de orientação familiar também, com os familiares, e nesse processo de 2 meses, uma vez por semana, né? Quem quiser também, né? Pode me enviar e-mail, tá? Depois eu deixo e-mail no grupo também para vocês. Vocês podem enviar um e-mail para vocês estarem participando dos grupos também de autoajuda. Porque nesses grupos de autoajuda, o que é importante? Às vezes uma pessoa, sei lá, tava tomando uma medicação, a outra fala, mas eu tomo outra. Eu falo, então tá, então me passa o teu médico aí que eu vou começar a tomar essa outra medicação.
Não adianta a gente ficar fazendo isso. Não existe isso, ó. Eu canso né, de falar. Não existe um remédio perfeito, né? Que aí, de repente, todo mundo tem que tomar aquela medicação, gente, né? Não tem. Cada organismo vai reagir de uma forma diferente. Por isso que, às vezes, não importa. Por exemplo, nos grupos de autoajuda, isso é uma coisa que eu sempre trabalhei com grupo. Não adianta ficar falando de medicação, mas a minha é melhor, a minha, sei lá, não tô me sentindo bem, mas aí eu quero trocar, eu quero, sei lá, fazer o tratamento que aquela outra pessoa tá fazendo. Porque isso não vai ajudar ninguém. O que ajuda as pessoas, gente? Qual é o processo da cura? É a gente modificar a forma da gente encarar a vida. A gente ser menos perfeccionista, se cobrar cada vez menos, sentir prazer na vida, fazer as coisas com calma, com tranquilidade, entendeu? E isso que é importante. E é isso que vocês vão conseguindo buscar, esse processo da cura, e vocês vão se sentir cada vez mais seguras. Oi, Priscila, boa noite, tudo bom? Tenho desrealização e não passa nunca. Por que isso acontece? Então, por que acontece? Deixa eu explicar. Em função da ansiedade, o pensamento fica muito o quê? Acelerado, tá? Os 5 sentidos, eles ficam totalmente em desequilíbrio. O olfato, a visão, a audição. Eu já tive paciente que não escutava. Eu tinha paciente que falava, eu tô cego na hora da crise, não conseguia enxergar, né? Colocava a comida na boca, não sentia o gosto da boca, tá? Então, os 5 sentidos, eles ficam o quê? Aguçados e em desequilíbrio. A pele, né? Se você toca a pele, às vezes você não sente, tá? As extremidades estão geladas, os pés, as mãos, tá em desequilíbrio também a circulação sanguínea. Aí o que acontece? Você se sente estranho, como se você estivesse num filme, né? Como se estivesse aqui no vídeo, né? A pessoa tá olhando, parece que tá longe, as coisas estão estranhas, parece que a pessoa não tá se sentindo ali no local. E aí, por que acontece isso? Por causa de todo esse desequilíbrio, você entendeu? Então, o que é importante? Procurar, em primeiro lugar, o diagnóstico, fazer o tratamento psiquiátrico, tomar a medicação e fazer a terapia também, para saber trabalhar com essas questões na hora que acontece, entendeu? Para você saber diferenciar e para você voltar outra vez ao seu domínio, voltar outra vez a sentir o seu corpo de uma maneira mais segura, entendeu? Micheline, gente, vocês estão conseguindo ver a live direito? O meu tá parando. Tá parando, gente? Vocês estão sentindo que tá parando? Quem tá vendo direitinho vai falando ok aí pra mim. Que pelo menos pra mim tá dizendo... Obrigada pela ajuda. Beijo, Patrícia. Legal. Obrigada a você de estar aqui conversando. A Áurea não tá vendo direito. Neuza, não também? O Bernardo falou que tá vendo bem. Priscila também tá falando que tá vendo bem. A Áurea também tá vendo bem. A Patrícia também tá vendo bem a live. Então, de repente, eu acho que às vezes pode ser o Wi-Fi de vocês, né? A Silva falou que tá parando. A Lígia também tá falando que tá vendo direitinho. Det, ok. A Neuza também. Tá ótimo. Então, às vezes sabe o que acontece, gente? Eduarda também falou que tá vendo direitinho. A hora eu tô vendo. Porque às vezes é o Wi-Fi de vocês, né? Porque às vezes dá uma parada no vídeo. Porque, olha, no Hangout, né? Não sei se vocês conhecem o Hangout através do Google+. Quem tem a conta do Google, tá? Do Gmail, consegue entrar no Hangout também, que eu tô também online. Hoje eu tô fazendo nos dois, né? Primeira vez que eu tô tentando fazer nos dois, mas acho que tá dando certo, né? Oi, Ori, tudo bom? Queria tanto ter ânimo. Me sinto tão cansada de tudo. Tomo 40 mg de fluoxetina de manhã, clonazepam 2 mg. Então, Ione, não sei se você está fazendo tratamento também com psicólogo, né? É importante, Ione, você fazer também com a terapia, porque não adianta a gente, isso que eu ia falar para vocês, né?
Não adianta fazer só uma medicação. Tem gente que fala, ah, não adianta mesmo, não tem cura, vou ter pânico a vida inteira, deixa pra lá, vou tomar remédio a minha vida inteira. Não. Se fosse só um processo químico, você tomaria o remédio, o que aconteceria? Você se curava. Quando você faz o tratamento médico junto com a terapia, aí você se cura. Por quê? Porque você modifica a forma como você encara a vida. Se você era tão tensa, né, no começo, depois você vai se tornando o quê? Um pouco mais relaxada, se sentindo mais feliz, sentindo mais o quê? Prazer na vida, que isso é extremamente importante. E entender, puxa, mas por que eu tenho que fazer as coisas tudo perfeitas? Por que eu tenho que ser 10 em tudo? Não tem como, gente. Lógico, todo mundo quer isso. Todo mundo quer ser perfeccionista, não é? Por que a pessoa quer ser perfeccionista? Porque ela vai ter o quê? Um benefício. As pessoas vão aplaudir, né? De repente, nossa, olha como ela é inteligente, como ela é legal. Gente, não dá pra gente ser perfeita 24 horas. Nós somos seres humanos. Tem dias que você acorda que você não tá legal, né? Tem dias que você tá melhor, tem dias que você tá mais segura, tem dias que você é mais proativa, né? Tem dias que você vai lá e faz, resolve as coisas, tem dias que você tá mais, né, quietinha, querendo ficar mais, né, no seu canto. É isso que a gente precisa entender, a gente não pode ser perfeita 24 horas. Então, o que é importante no processo da cura? Diminuir esse perfeccionismo, tá? É uma qualidade? Claro que é. Mas de uma maneira mais equilibrada. Se você se cobrava muito lá atrás, espera aí, deixa eu me cobrar menos. Ah, eu preciso fazer isso, não sei o que, hoje. Não deu pra fazer? Calma, respira, amanhã continua. E Ione tá falando, trabalho muito, abandonada pela família, isso tira a minha força. Ah, eu entendo, Ione, porque isso é complicado, né? Por isso que na associação que eu estava falando para vocês, né, que eu presido os trabalhos da Associação Nacional da Síndrome do Pânico, tá? Se vocês quiserem participar dos grupos, eu vou deixar o e-mail, vocês entrem em contato comigo e aí vocês começam a participar desses grupos. Porque a família, infelizmente, às vezes não entende o que você está passando. Aparentemente, às vezes, né, a pessoa está normal. Como é que ela tem esse transtorno do pânico? Né? Antigamente, assim, às vezes, por isso que é importante o grupo familiar, o familiar entender como é que ele deve agir junto. Ah, eu tenho que ficar do lado, eu tenho que levar no médico, eu tenho que dar força, eu tenho que... Né? Então, o familiar às vezes não entende como é que tem que ajudar a pessoa, né? Para ela se sentir mais segura, para ela se sentir mais forte também, né? Infelizmente, o que está acontecendo com você, Ione, acontece com várias pessoas, né? Eu já tive pessoas assim que, sei lá, às vezes o marido não entendia, né? E a mulher estava ali com a crise, né? E o marido lá, sabe, nem aí, não dava força, não sabia o que fazer também. Depois que ele começou a participar dos grupos de orientação familiar, aí ele começou a entender, ah, então tá, eu tenho que sentar, eu tenho que conversar, lógico, tem que sentar, eu tenho que conversar, né? Tem que dar apoio, gente, não adianta a pessoa fazer terapia, né, com psicólogo, fazer o tratamento psiquiátrico, e se a família também não ajuda, a família tem que estar junto, né, nesse trabalho. A Nelly, boa noite, Nelly, tudo bom? A família às vezes nem percebe, que a gente está doente, isso é verdade. A Patrícia está falando, meu irmão acha que é frescura. Ele diz pânico de quê? Infelizmente, tem um monte de gente que fala essa pergunta, né? Pânico de quê? Gente, não existe pânico de quê? Existe um pânico, né? Patrícia, meu marido acha que é frescura, né? Então, você tinha acabado de falar. Então, o que acontece, gente? Por isso que assim, o grupo de orientação familiar é extremamente importante. Dentro aqui, por exemplo, no meu consultório também, que eu atendo, né, separado da associação, né, que é meu trabalho particular, eu também converso com os familiares, né, eu explico para os familiares, mas você entende o que é o pânico? Qual é a sua dúvida? Né? Como é que você tem que ajudar, né, a sua esposa, o seu marido, né, o seu filho, né? Porque as pessoas não sabem o que fazer. Em empresa também, a gente dá muitas palestras em empresas.
Porque às vezes eu já vi, uma vez eu fiz uma palestra, vou falar o nome da empresa, fiz uma palestra numa empresa, teve gente que chegou pra mim e falou assim, mas transtorno no pânico pega? Eu falei assim, como assim pega, né? Eu falei assim, não é uma doença contagiosa, né? Então, aí tive que, assim, explicar o beabá, né? E falar tudo, e de repente, às vezes, tem empresas que não dão o apoio necessário. Às vezes a pessoa ela tem um afastamento médico, hoje em dia, graças a Deus, a pessoa ela é assegurada por lei. Né? A pessoa que tem transtorno do pânico não pode ser mandada embora, viu, gente? Isso é importante também vocês saberem, né? Porque enquanto vocês estão em tratamento, a empresa não pode mandar vocês embora, tá? Então, assim, a empresa às vezes não sabe lidar com essa questão, né? Ele fala assim, eu já tive anos atrás também, vários casos de pacientes que chegavam e falavam assim, eu tô com medo de voltar. Eu falei assim, não, mas trabalhei para a pessoa sentir segurança, né, se sentir equilibrada para retomar o trabalho. Quando ela chegou lá, já estavam tentando fazer um treino com uma outra pessoa para colocar no lugar. Então, é complicado, né? E quanto mais vocês voltarem a ter as atividades que vocês tinham, mas no pensamento totalmente diferente, tá? E vocês se sentirem cada vez mais o quê? Mais fortalecidos, mais equilibrados, né? De vocês sentirem mais prazer na vida, de vocês não se cobrarem tanto, tá? De você se permitir errar também. Nós somos seres humanos, a gente erra também muitas vezes, né? Se a gente consegue trabalhar e modificar o nosso pensamento, dá para voltar a trabalhar, né? E para você se sentir bem também, né? Às vezes tem gente que fala, mas é o trabalho que me faz mal. Não, não é o trabalho. Às vezes é a forma como a pessoa encara esses problemas, que de repente ela acha às vezes que é o trabalho específico que vai estar fazendo mal. E não, é a maneira como a pessoa está encarando tudo isso. Micheline, eu estou voltando aos poucos. No começo foi difícil, com certeza, né? Porque no começo, assim, você sente medo ainda. É o medo de ter medo, né? De repente você ter uma crise, tá? Mas é importante você estar retomando, né, a sua vida, para você sentir o que? As rédeas da vida nas suas mãos. E é isso que é importante para vocês, tá? E vocês têm que entender o seguinte, vocês vão se curar, vocês vão atrás, né, dos tratamentos psiquiátrico, o tratamento, terapia também com psicólogo, e eu tenho certeza plena, todos vocês vão se curar, tá? Vocês têm força na mente para isso, vocês são extremamente inteligentes, vocês são proativos. Isso para uma empresa é ótimo, porque vocês trabalham por 2, às vezes 3. Síndrome do pânico hereditário? A Sheila perguntando, olha, Sheila, sinceramente, ó, nesses 34 anos de profissão, tem 2 correntes da psiquiatria, né? Uma corrente diz que às vezes, sei lá, 30% dos parentes de primeiro grau já tiveram pânico e aí os filhos vão ter, tá? Eu já vejo de uma outra forma. Eu já vejo o seguinte, tem muitos pais que têm pânico e os filhos não têm. Por quê? Porque cada pessoa vai ter a forma mental de encarar, entendeu? A vida de uma forma diferente. De tipo assim, a situação tá estressante, mas a pessoa sabe, às vezes, lidar de uma forma totalmente diferente. Não de uma forma ansiosa. Por exemplo, aquela criança que vive dentro de uma família ansiosa, ela pode ter um transtorno do pânico, ela pode ter um transtorno de ansiedade generalizada, que depois nos outros encontros a gente pode estar conversando, né? Porque em função da hora também até passamos um pouquinho do horário, mas nossa, gostei demais de conversar com vocês, espero que vocês tenham gostado também, tá? Então assim, essa criança que vive nesse ambiente, né, familiar ansioso, ela pode desenvolver uma fobia, pode desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo, né? Então são várias coisas que podem acontecer, você entendeu? Então eu não vejo que é hereditário, que tem genética, gente, né? E tem, por exemplo, um grupo da psiquiatria que fala, vai tomar medicação por causa da vida, não tem cura. Tem outra corrente da psiquiatria que eu concordo mais, seria, tem cura, tem que tomar medicação, né, por uma fase e tem que fazer a terapia também em conjunto, né? Então, assim,
Olha, gente, eu agradeço demais, né? Espero que eu tenha respondido todas as dúvidas, né? Então, nesse mês de julho, a gente vai ter vários encontros. E aí, eu vou poder falar de outros transtornos para vocês: transtorno obsessivo compulsivo, que seria o toque, fobias, estresse, transtorno bipolar, né? A Neuza, Rosana, por favor, no final da live, disponibiliza aqui no grupo para outras pessoas. Tá. E aí, eu não sei como é que faz aí no grupo. Aí você me explica, porque assim, é a primeira vez que eu tô tentando fazer no Hangout junto com no Facebook, entendeu? Fazer ao vivo nos dois. Apesar que no Hangout já vai entrar direto no YouTube, né? Depois vai estar lá no canal de psicologia que eu tenho. Eu posso estar passando para vocês também, tá? E da associação, gente, ó, quem quiser participar dos grupos de autoajuda, né, que é um trabalho durante 2 meses, dessa ONG que eu presido e coordeno os trabalhos, eu vou estar colocando um e-mail para vocês e vocês entrem em contato para estarem participando, que vocês vão gostar bastante, tá bom? Nelly, doutora, eu tinha muita crise e não sabia que eu tinha síndrome do pânico. Ia 3 ou 4 vezes por semana, né? Acho que os médicos. Então, Nelly, faz o tratamento direitinho, tá? Eu acho que às vezes tem muita gente que tem, às vezes não sabe, né? Às vezes não tem conhecimento. Mas vamos buscar o diagnóstico e eu tenho certeza, todos vocês vão se curar, tá bom? Então, olha, uma boa noite para vocês, eu agradeço demais, né, o nosso encontro, e depois eu vou estar colocando os outros dias que a gente vai estar conversando novamente, tá bom? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, tá? Um beijo, tchau!